Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssen, Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, a gente está diante, né, dessa tragédia que não tem um prazo para acabar, o que aflige ainda mais, especialmente os moradores e quem está precisando de notícias, até pelos desaparecidos, dessa tragédia no sul do país. As chuvas intensas ainda estão fortes, atingem a mais cidades gaúchas, causando essa tragédia que caminha para ser pior em relação ao histórico que a gente tem de 1941. Defesa Civil registra ainda 29 mortos, a gente está esperando uma atualização, né, que deve vir agora na faixa das 9 horas da manhã pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul, mas são milhares de pessoas que estão fora de casas, muitas ainda desaparecidas, mais de 130 municípios afetados, e muitos deles estão isolados, sem acesso pelo céu devido às chuvas, ainda que alguns helicópteros têm tido esse trabalho, né, de fazer o resgate pelo telhado ou pelo chão, porque tem muitas rodovias e estradas intransitáveis. Na Serra Gaúcha, uma barragem foi rompida pela força da água. Muitas pessoas estão registrando em vídeo o desespero de ver a água entrando em casa, apesar de receberem alertas, né, ficarem ali esperando ver se a situação melhora, não melhora. A gente traz aqui um depoimento de Água da Prata. Filhos, saí de casa, ó. Saí de dentro de casa. Olha só a loucura. Olha só. Tô apavorado. Olha, agora me ligaram. Os bombeiros me ligaram, o Alex me ligou dos bombeiros pra mandar o bombeiro me tirar daqui. Tô apavorado. Muitas pessoas que estão sem comunicação, né, fazem esse intermédio para tentar sinalizar que estão em casa, que estão ilhados e precisam de ajuda para resgate. O vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, também voltou a apelar aos cidadãos que abandonaram e para abandonarem suas casas e irem para as regiões mais altas das cidades. Eu estou dizendo para vocês, com a máxima gravidade que posso lhes dizer, saiam de casa e subam, além do que já está colocado os rios, 6 metros acima. Eliane, que avaliação você faz dessa tragédia climática, também colocando o governo federal em estado de alerta? Pois é, né, Carolina? A situação no Rio Grande do Sul é a pior tragédia da história, a pior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul, né? As fotos são chocantes, né? Cidades inteiras encobertas pela água, sabe? Já tem dezenas de mortos e desaparecidos, as pessoas fora de casa e mais, né? O CEMADEM, que é o sistema que acompanha faz as previsões desse tipo de tragédia, desse tipo de evento, prevê continuação de chuva para hoje, sábado e domingo, né? E a previsão de hoje é que o rio Guaíba, que é o principal rio, né, que corta Porto Alegre, que ele chegue e ultrapasse o limite máximo de água da história dele, né? Porque foi em 1941 que o rio chegou a 5 metros de altura e hoje ele vai atingir 5 metros de altura, a previsão é essa, e ultrapassar. Ou seja, é uma calamidade, assim, sabe, desesperadora. E o governo federal, dessa vez, olha, se mobilizou integralmente, né? Porque quando você teve o problema no Rio Grande do Sul, problema climático também grave no ano passado, né? O presidente Lula foi muito criticado porque não foi lá, etc., deixou para lá. E dessa vez, ao contrário, o presidente Lula estava em São Paulo no feriado de quarta-feira, voltou para Brasília, no próprio feriado já reuniu os ministros, já acionou a viagem para o Rio Grande do Sul ontem de manhã, né, embarcou com vários ministros, com o comandante também da Marinha, da Marinha não, desculpa, da Aeronáutica, comandante do Exército, as Forças Armadas estão muito atuantes,
né, nessa recuperação, porque o Lula disse, a prioridade nesse momento é resgatar as pessoas, né? Muita gente em cima das casas, imagina o desespero, né? As pessoas com as crianças, famílias inteiras, e já há relatos, inclusive, de pessoas que saíram das suas casas, que não tinham para onde ir, foram para abrigos, e os abrigos também foram alagados, ou seja, elas saíram da casa, agora estão saindo dos abrigos. É uma situação desesperadora. E aí o Lula, ontem, passou o dia no estado, não conseguiu fazer aquele sobrevoo que ele imaginava, porque as condições climáticas não permitiam. Chegou um momento que eu liguei no Palácio, não havia nem previsão de volta por causa das condições, né, para a decolagem do avião presidencial, mas o presidente Lula conseguiu voltar para Brasília e conseguiu também já instaurar um gabinete de crise, uma sala de emergência para acompanhar em tempo real a situação das águas, a situação geográfica, porque também você, além das chuvas, as chuvas provocam o quê? Não apenas inundação, você começa a ter deslizamento de terra, é um desespero. E também acompanhar o resgate das pessoas. O governo federal, dessa vez, né, apesar de o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ser de oposição, ele é do PSDB, de oposição ao governo federal, ele e o Lula estão se falando o tempo inteiro e se ajudando, como tem que ser. Eliane, acaba de sair uma atualização da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, aumentando para 31 o número de mortos até agora, contabilizados em várias cidades, né? Canela, Candelária, Bento Gonçalves, Pantano Grande, Encantado, né? Que Encantado, inclusive, é a foto de capa do Estadão de hoje. Também ocupou destaque no New York Times, porque é a cidade submersa, né? Do lado ali do rio, a parte baixa, e as luzes da iluminação pública acenderam embaixo d'água. Então, fica a água lamacenta encobrindo, né, esses postes de luz e a luz amarela embaixo fazendo essa iluminação. Entre municípios afetados agora são 235, pessoas em abrigo 7.165, desalojados subiu para 17 mil, afetados mais de 350 mil pessoas, 56 feridos e 74 desaparecidos. E a gente sabe que tem muitos municípios que ainda estão isolados e, portanto, o número de desaparecidos, de óbitos, de pessoas afetadas pode subir, especialmente por essa previsão que você lembrou a gente aqui, que tem chuva pelos próximos dias. Pois aumentou bem, né, o número de desaparecidos. Estava na casa de 60, foi para 74. A gente continua monitorando. Eliane, outro assunto, o presidente esteve lá, como você destacou, no Rio Grande do Sul, mas voltou para Brasília e à noite teve um encontro. Ele recebeu o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com quem o governo vem tendo atritos ultimamente. Enfim, o que pode ter resultado dessa reunião, Eliane? Olha, é meio inesperado, porque o presidente Lula tinha marcado 2 semanas atrás que teria um encontro com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E aí o Lula fez uma reunião com o Arthur Lira, uma reunião para discutir a relação, uma DR, né, para botar as coisas em dia, para acertar ali o que nós vamos fazer para melhorar essa relação. E aí fizeram vamos dizer assim, um cronograma de emendas, o Lula liberou um monte de emenda, as coisas estão andando na Câmara. Mas a reunião do Pacheco, que não tinha saído e ninguém conseguia entender o que aconteceu, não está saindo essa reunião, e também no meio do caminho, né, o governo entrou no Supremo Tribunal Federal com uma ação contra a decisão do
Senado Federal no caso da desoneração da folha de pagamento e também de municípios. Então, aí é que azedou de vez a relação entre o Pacheco e o Palácio do Planalto e o governo como um todo, inclusive porque o Lula assinou essa ação que foi para o Supremo, mas ninguém teve aquele cuidado, aquela gentileza de ligar antes e avisar ao Rodrigo Pacheco. E aí, a reunião com o Pacheco não saía, saiu justamente ontem, mas não foi uma reunião, não foi uma DR, como foi no caso do Arthur Lira. Foi um encontro com um monte de gente, tinha lá até o ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, tinha o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, ou seja, foi assim um converscote, né? Então foi um converscote, me deu a sensação, mas isso é uma sensação, né? Ninguém me disse isso, que o Lula estava sem ter muito o que oferecer para o Rodrigo Pacheco estava muito sem ter, ali queria botar os bofes para fora num tete-a-tete com Lula, então eles acharam melhor um encontro mais, sabe, de gracinhas, de alegria, de trocar de bem, para depois ter a reunião séria e institucional para melhorar as relações. Mas, de qualquer jeito, o passo foi dado, né? O Lula recebeu o Rodrigo Pacheco foi, e agora é começar a botar as coisas em ordem, porque o Rodrigo Pacheco tem sido um adversário na prática, um adversário mais ácido para o governo do que o próprio Arthur Lira. As pautas do Rodrigo Pacheco contra o governo têm sido muito mais duras e o pior, não só contra o governo, contra o executivo, mas também contra o próprio Supremo. Então vamos ver como é que vai evoluir agora essa relação conflituosa entre Pacheco e Lula. A gente segue com a Eliane Cantanhede de Brasília, falando sobre uma conversa que a gente estava curiosa, né, para saber a pauta, que ia sair de assunto ou de desdobramento, entre Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, e Roberto Campos Neto, o presidente do Banco Central. E aí, Eliane? Eu conversei ontem por telefone, rapidamente com o ministro da Fazenda, com o Fernando Haddad, mas ele não abriu muito jogo, não. Mas o fato é o seguinte, o Fernando Haddad, ele está cercado de pressões por todos os lados, né? É a Câmara daqui, é principalmente o Senado de lá, é o PT, é o governo, enfim, é muita cobrança, inclusive uma cobrança que não é diretamente para ele, que é para o governo, mas que, enfim, cai nas costas dele, que é a cobrança pelo equilíbrio fiscal, né? Então, o Fernando Haddad, que a gente sempre diz, teve um 2023 de grande sucesso, em 2024 ele tem tido ali muitos problemas, muitos embates, mas ele teve essa semana a boa notícia da Moody's, né, da agência de risco da Moody's, que melhorou a nota do Brasil ali, né, a situação do Brasil de estável para positiva, se aproximando do grau de investimento que é o grande desejo, a grande aposta do Brasil. Mas tudo depende da questão fiscal. E quem é o grande, vamos dizer assim, o grande cobrador da estabilidade fiscal é o Roberto Campos Neto. O Roberto Campos Neto deixa claro o tempo inteiro, ele que está no final do mandato, está terminando ali, tem apenas mais alguns meses na presidência do Banco Central, ele sempre diz, olha, a trajetória dos juros depende da inflação, depende do equilíbrio fiscal, da responsabilidade fiscal.
né? E ele está certo, porque isso se chama macroeconomia. E aí os dois conversaram, não abriram o jogo, né? Nenhum dos dois lados contou o que eles conversaram, mas no fundo é o seguinte, né? É que em público, né, o Fernando Haddad tem embates com o Roberto Campos Neto, mas a portas fechadas, o Haddad concorda com o Roberto Campos Neto, até por uma questão de, enfim, de boa economia, né, de bons princípios, boas bases econômicas, que é preciso sim, né, ter cuidado. Esse negócio do governo de gastar, 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 né, e o Haddad ficar o único responsável pela arrecadação, não funciona. E isso tem resultado nos juros e, portanto, na área do Roberto Campos Neto. Agora, uma curiosidade aqui em família, porque todo mundo sabe, né? O Heisen gosta de uma fofoquinha, né? Mas Tô esperando. Manda ver. Eu e a Carol, então. Mas, bem, vamos lá, nossa fofoquinha do dia, que é o seguinte. Cá para nós, né? O Fernando Haddad estava bravo com a economista Zeina Latif, que é uma das grandes economistas do país, porque a Zeina Latif, no nosso Estadão, né, disse o seguinte, que, olha, essa melhora da nota do Brasil pela Moody's foi uma, aspas, precipitação. Ele estava bravo com a Zeina. Mas olha, não conta para ninguém não, é só entre nós, tá? Fechado. Trancado aqui. Para a gente fechar, Eliane, hoje venceria ali o prazo da GLO, aquela garantia da lei da ordem no Rio e em São Paulo. O que vai acontecer? Pois é, a reunião de ontem, né, estava marcada para ontem. Uma reunião de cúpula do ministro da Defesa, ministro da Justiça, os 3 comandantes militares, Aeronáutica, Marinha e Exército, exatamente para discutir o fim da GLO. Mas com a história do Rio Grande do Sul, e o Lula teve que sair correndo, enfim, foi aquela confusão, não teve a reunião, obviamente, mas está prevista para hoje uma reunião para decidir o que fazer. E aí eu tenho uma informação também que eu considero importante. Por quê? Porque a Marinha e a Aeronáutica têm dúvidas sobre a prorrogação, né? A Marinha cuidando dos portos no Rio e em São Paulo, a Aeronáutica cuidando dos aeroportos em Rio e São Paulo. Isso é uma GLO clássica, né? É um uso das Forças Armadas em posição de polícia, né? Já o Exército não tem nada contra a prorrogação. Para o Exército, tudo bem. Por quê? Porque não é uma GLO clássica. Na verdade, o que o Exército, a parte do Exército nessa operação toda em Rio e São Paulo, é uma operação de fronteiras que já faz parte da rotina do Exército brasileiro. Ou seja, o que o Exército está fazendo é aprofundar, é ampliar a atuação dele nessas fronteiras, né, mais ali do Sudeste. Ou seja, não é uma GLO, não tem uma excepcionalidade como no caso de Marinha e Aeronáutica. Portanto, o Exército é a favor da continuidade do GLO, acha que não muda muito, mas tem ali alguns senões Marinha e Aeronáutica, mas a tendência é de sim prorrogação, porque eles consideram, inclusive a reunião vai ter um balanço, consideram que essa GLO no Rio de Janeiro, essa operação das Forças Armadas, tem sido bem sucedida, sem mortes, sem, tiros, mas com apreensões importantes, relevantes, prisões importantes e relevantes. 9h28. Are you happy? Yeah! Are you ready? Yeah! Okay, just checking. Let's go.
Eu sugiro, eu imagino, eu entendo que a Eliane Cantanhede também é fã de Madonna. Acho que... Quem não é então, fã da Madonna? Não foi difícil, né? Porque a Madonna tá fazendo, especialmente ontem, né? Quando fez essa passagem de som ali no palco montado na praia de Copacabana. E vários hits, né? É um show que vai realmente celebrar a carreira dela. Então, La Isla Bonita é uma delas. Live to Tell, Nothing Really Matters. Várias músicas foram cantadas e acompanhadas pelos fãs que estavam ali tentando se sobrepor ao tapume para ver a Madonna fazendo esse ensaio pro show que deve ser histórico amanhã, né, Eliane? Ela pergunta se eles estão ouvindo, Pois né? Agora, ela tava com uma máscara, né, muito curiosa. A Madonna sempre surpreende, né? Ela nunca